Isso, pessoal. Aqui nessa aula a gente vai fazer uma preparação para a próxima aula também. A gente vai conhecer sobre classes e atributos estáticos. O que é classes e atributos estáticos? Ou então mais conhecido como constantes, tá? Porque eles são estáticos, são o quê? Possuem sempre o mesmo valor nele, ele não pode ser alterado, então ele é estático, está parado naquele valor. E são constantes, até porque eles carregam para todo lugar do sistema também o mesmo valor. Então aqui no caso, eu vou criar dentro do package aqui do Source, CRC, vou criar um novo pacote para separar também essa classe de constante. Então eu vou procurar aqui package, tá? Então eu vou criar aqui dentro curso Java, constantes, tá? Ele vai criar aqui dentro constantes. Daí eu vou dar um botão direito, vou criar aqui em outro, vou criar uma classe, vou colocar aqui class Java, tá? E vou colocar aqui, vamos ver, status aluno. E esse status aluno aqui, eu vou ter que dois atributos. Public, ele vai ser estático, vai ter sempre o mesmo valor, vai ser inalterado e vai servir para todo o sistema. Estático, uma string e normalmente atributos estáticos assim a gente coloca em maiúsculo. Então, vou colocar aqui aprovado. O valor dele vai ser igual. E aqui a gente escreve normal, aprovado. Tá? Então, a gente sempre escreve aqui. Ele vai virar, ele vai ficar deitado assim. Vai ficar tipo em estilo em itálico, vai ficar deitado, tá? A constante. Quando você define como static, tá? Então, por exemplo, eu vou sempre que eu quiser usar o valor de aprovado, em qualquer lugar do sistema, eu vou chamar isso aqui. Por quê? Para eu não ficar escrevendo aprovado, igual aqui nesse método que a gente tem dentro do aluno, para eu não ficar escrevendo aprovado, recuperação e reprovado em qualquer lugar, porque quando eu for fazer alguma comparação, se eu escrever errado em algum lugar, o meu código não vai funcionar. E qualquer alteração que a gente precisar fazer, a gente vem aqui e altera só na constante, que já vai funcionar para todo o sistema, certo? Então, a gente tem três status, não é? Qual que é? Aprovado. Qual que é o outro? Recuperação. Então, a constante que a gente já identifica que é recuperação. Programação é assim, tá? Sem acento, sem símbolos. Recuperação, sem símbolos, sem acentos, tá? A linguagem de programação tem que ser assim. Aprovado, recuperação. E daí, reprovado. Reprovado. Tá? Beleza. Então, agora a gente tem essa classe, ela é estática, porque ela não precisa instanciar um objeto para ela, para a gente poder usar. A gente vai acessar a classe.atributo direto, porque eles são estáticos. Tá? Então, daí como que vai funcionar? Dentro do aluno aqui, a gente já vai retornar, então, uma string. Qual que vai ser? Status do aluno, status... Vamos lá, status, aqui embaixo, ó, status aluno ponto aprovado. Daí ele vai retornar o que pra gente? A descrição aprovado. Então, qualquer alteração que a gente precisar fazer em todo lugar do sistema, se a gente precisar alterar a palavra aprovado, a gente não vai gerar impacto. Se tiver 1000 lugares usando o aprovado, a gente vem aqui, em 1 segundo a gente altera e vai ficar tudo funcionando perfeitamente.
tá? Então, são padrões de constantes, são padrões de programação que você vai ver muito isso em qualquer lugar, tá? Evita duplicação de código, evita repetição, centraliza, fica fácil a manutenção, tá? Tem vários benefícios de você manter os padrões de código, tá? E aqui a gente vai dizer que o status do aluno é recuperação e aqui ele está reprovado, né? Status do aluno ponto reprovado, tá vendo? Perfeito. Em qualquer lugar agora que a gente for pesquisar, a gente quer saber se o aluno fazer uma comparação para a gente identificar se está aprovado ou reprovado, recuperação, a gente vai começar a usar essas constantes agora, tá? Em cima das constantes fica muito mais fácil, o código fica certo, fica legível, a manutenção fica clara, fica fácil de se programar, tá? Então, estático fala porque a gente consegue acessar a classe direto, a gente não precisa criar um objeto, porque a gente não precisa, tá? A gente só precisa acessar esse valorzinho aqui, então o Java ele dá essa opção de a gente criar coisas estáticas. Então a gente tem aqui, ó, classe e constantes estáticas, tá? Normalmente é usado, por exemplo, pessoa física, pessoa jurídica, nesse caso aqui aprovado, recuperação, reprovado, que são valores que a gente precisa usar em todo lugar do sistema e para a gente não ficar repetindo, escrevendo a mesma coisa e depois ficar a manutenção super difícil ou então correr o risco de escrever errado, tá? A gente mantém o padrão, centraliza o código, mantém o padrão de escrita. Muitos benefícios de você usar a constante, mas são para poucos casos. Por exemplo, aprovado, recuperação e reprovado. A gente sabe que existem esses três valores, então a gente pode colocar isso dentro de uma classe estática com as constantes, tá? Outro exemplo, pessoa física e jurídica também. São duas coisas que são usadas por todo o sistema e são só duas, pessoa física e jurídica. Pode ser também. Pode ser um enum, que no caso a gente não vai entrar aqui no enum agora aqui, que enum é uma outra parte do Java que pode ser usado para a mesma coisa também, mas aqui o mais fácil é usar essas constantes, tá? Então quando se fala em atributo estático, método estático, tudo tem esse mesmo formato aqui definido como estático. Então a gente nunca vai poder alterar o aprovado para alguma outra coisa em tempo de execução, apenas se você quiser trocar aprovado com sucesso, qualquer lugar no sistema, ele vai imprimir daí aprovado com sucesso, e se você for fazer uma comparação também não vai ficar errado, o seu sistema ele continua funcionando, tá? Mas ele é mais usado assim para, por exemplo, aprovado, então compra, por exemplo, compra em andamento, negada, cancelada, tá? São para colocar status, né? Por exemplo, ativo ou excluído, tá? Então são para poucas coisas assim. É usado, por exemplo, os atributos e constantes, tá? Mas é extremamente útil, tá? Então nessa aula aqui foi de como a gente implementa uma classe com constantes estáticas e um uso dela, no caso aqui aprovado, recuperação e reprovado. Tá? E a gente vai usar isso depois nas próximas aulas agora, que a gente vai começar a montar listas, a gente vai começar a separar em listas, fazer uns processamentos, umas tarefinhas bem legal.